Muito bem, bem-vindos, queridos alunos. Hoje nós vamos falar de répteis e, juntamente com eles, vamos falar deste grupo maravilhoso que são os Amniota, que vocês já saberão quem são. Então, esses daqui são os temas desta aula, né? Nós vamos falar um pouco sobre a origem dos Amniota, incluindo evolução e relações de parentesco evolutivo entre eles, assim como características gerais de reptílios viventes e biologia e evolução destes grupos maravilhosos de organismos. Então, reparem nesta filogenia. Né? Aqui inclui vários grupos de cordados que nós estudamos, né, ao longo dessas últimas aulas. Então, aqui na pontinha, né, estão alguns desses bichos que nós comumente chamamos de protocordados, né, apesar de não ser um grupo que representa verdadeiramente a história evolutiva deles. E depois um monte de peixe. Né? A gente falou sobre isso, todo mundo é peixe. Todo mundo é peixe dentro de vertebrados, então nós temos aqui craniata, né, ou vertebrata, que incluem peixes sem maxilas e vários peixes com maxilas. Dentro destes peixes com maxilas estão, então, os peixes cartilaginosos, que são arraias e tubarões, aqui representados apenas por um tubarãozinho aqui nessa parte da árvore filogenética. E vários peixes ósseos, né? Então, peixes ósseos, eles incluem os actinopterigi, que é aquele grupo enorme, cheio de espécies, sarcopterigi, que são peixes de nadadeiras lobadas, tem umas nadadeirinhas que parecem umas patinhas, e esses são os bichos que efetivamente, assim, muito tempo no passado, né, esse grupo, não as espécies viventes, mas esse grupo são os bichos que saíram da água e viraram, né, este grupo maravilhoso de vertebrados terrestres de 4 patas, que são os tetrápoda, incluindo anfíbios, que nós já estudamos, né? E aqui, então, o resto destes tetrápoda são esse grupo que nós chamamos de amniota, incluindo mamíferos e répteis, de forma geral. Então, quem são os amniota propriamente ditos? Aqui, novamente, né, uma representação esquemática da filogenia, né? E o quão grossinho assim é o ramo, isso mostra mais ou menos o número de espécies que tem ao longo do tempo, desde o pré-cambriano até passando pelo Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, que é a época que nós vivemos no momento. Então vocês podem ver, né, que alguns desses grupos param aqui no caminho, como alguns peixes antigos, eram os peixes que tinham armaduras, como os ostracodermes e os placodermes. E aqui temos então vários peixes viventes, né, e de um grupo de tetrápodas primitivos aqui no passado, né, nós temos a origem dos anfíbios e dos amniota primitivos. Então, desses amniota, nós temos viventes, mamíferos, aves e répteis. Se a gente expande ali só os amniota, então aqui está incluindo vários grupos fósseis, não todos, mas vários grupos fósseis. Né? Então aqui, por exemplo, plesiosauros. Eu amo plesiosauros, que não são dinossauros, são répteis marinhos, pescoçudos, né? Representados no Jurassic Park como dinossauros, porém não o são. Aqui temos tartarugas, por exemplo, tuataras, nós vamos falar sobre elas rapidamente hoje, anfisbênias, lagartos, serpentes e vários outros grupos, né, como ictiossauros, que não são dinossauros, são répteis aquáticos também. Os maravilhosos pterossauros, que não são dinossauros também, né? São répteis voadores. E assim, aqui tem alguns grupos de dinossauros, né? Então inclui aqui Ornitisquia, Saurisquia e o grupo de dinossauros que talvez seja mais interessante para o momento, que são as aves. Então tem dinossauros viventes, olha que coisa incrível, não sei se a gente já falou sobre isso, mas aves são dinossauros, exatamente. Nem todos morreram, sobraram só esses dinossauros com pena e que boa parte voa. Muito bem. Aqui temos crocodilos, né, que também viventes. Aqui um monte de bichos extintos, né, como pelicossauros, tecodontes e tal. De dentro desses grupos sobrou um grupo que são os mamíferos viventes. Enfim, temos
muitos grupos, né, fósseis e viventes de amniota. Os viventes vocês conhecem muito bem, são o que nós geralmente chamamos de répteis, aves e mamíferos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses viventes, né, sobre as características que unem todos esses grupos e particularmente sobre répteis. Então, os amniotas são os tetrápodas assim, mais derivados a gente quer dizer assim, né, que possuem as características mais diferentes, né, comparado com o que eram os ancestrais, inclui a maioria dos viventes, né, dos tetrápoda vivente, porque inclui todos esses três grupos, enquanto os não amniotas são apenas anfíbios dos tetrápoda vivente. E eles surgiram no momento onde estavam surgindo muitos insetos, no final do Carbonífero, né? Há muito tempo atrás. Então aqui tem uma escala de tempo, né? E se a gente olhar aqui para essa escala de tempo, aqui no passado, aqui está o Carbonífero, que começou há 350 milhões de anos atrás. E esses bichos eles foram surgir mais ou menos ao final do Carbonífero. No Permiano, por exemplo, que está aqui, que é o último período antes da maior extinção em massa que já aconteceu no planeta, no Permiano já tinha uma grande diversidade de répteis, ou seja, de amniota, né, no ambiente terrestre. E naquela época, então, estava aumentando muito a quantidade de insetos terrestres, inclusive isso estava relacionado com o aumento e a diversificação da vegetação. E todos os vertebrados, até aquele momento, eles eram carnívoros, né? Comiam insetos e outros, vários grupos de invertebrados, inclusive, também, e outros vertebrados, quando eles eram grandes. Mas, nesse momento, a Terra já estava bem ocupada, né? Porque tem que lembrar que o ambiente terrestre ele foi ocupado depois do ambiente marinho, basicamente, no mar é onde surgiu a vida. Né? Então, o ambiente terrestre já estava bem ocupado e esses bichos, como totalmente terrestres que são os tetrápoda, eles estavam passando a ocupar mais o ambiente terrestre. Então é importante ver uma coisa que esses bichos todos eles surgiram, né, na Terra. Depois que o primeiro grupo de tetrápoda invadiu a Terra, nós temos a origem de anfíbios modernos e todos esses bichos modernos, todos eles assim, o antepassado deles todos é terrestre. E se vocês lembrarem, eu mostrei aqui algumas figurinhas. Cadê? De bichos aquáticos, né? Eu falei, répteis aquáticos aqui, como os ictiossauros, os plesiosauros. Então tem que lembrar que todos esses bichos voltaram para a água. Tipo baleia, né? Baleia, golfinhos eram mamíferos igual nós somos e que voltaram para a água. Muito bem, então esses bichos se diversificaram faz muito tempo, né? Perto de 300 milhões de anos atrás, quando surgem os amniota. Então nós temos um momento onde começou a aumentar muito a diversidade de amniota e diminuir a dos não amniota. Então tinha uma diversidade grande de não amniotas, né? Que eram bichos parecidos com anfíbios, mas corporalmente eles pareciam mais com répteis, eles só tinham estruturas reprodutivas mais parecidas com anfíbios, particularmente associado ao ovo, que nós vamos falar sobre o ovo amniótico e comparar com esse ovo não amniótico. Então, quando nós estávamos lá no Devoniano, nós tínhamos que todos os tetrápodes possuem essa característica do ovo não amniótico, né, mais parecido com anfíbios. Mas nós tínhamos dois grupos principais, então, que eram os que a gente chama de batracomorfa e reptiliomorfa. Não precisa decorar esses nomes, mas isso basicamente mostra que dos dois grandes grupos que existiam na época, sobreviveu para os dias de hoje, né, o anfíbios viventes, que é um grupo de não amniota, e os amniota viventes, que são répteis, aves e mamíferos. Muito bem. Então aqui tem algumas características associadas particularmente com amniota, né? Eles possuem um ovo amniótico e além disso, três características que eu coloquei aqui, uma chave para indicar que elas são muito associadas, que é a ventilação costal, e eu vou falar sobre isso, a impermeabilidade do tegumento e as fenestrações craniais. Então olha só, o nome amniota vem do ovo amniótico.
O ovo amniótico, ele é um ovo muito legal e diferente. Então, nesse cantinho inferior direito aqui, está um ovinho de anfíbio com uns girininhos dentro que ainda estão em formação. Vocês podem ver essa coisinha branca, é tipo a gema, que é o vitelo, né, que alimenta esses girininhos. E como vocês podem ver, é tipo uma gelatininha vagabunda, assim, sabe? É tipo uma gelatina, uma massinha gelatinosa que sustenta ali os girinos em formação. Agora, o ovo amniótico, ele é um ovo cheio de dobras. Basicamente, ele é um ovo cheio de dobras dérmicas. Dérmicas significa que a origem embrionária dessas dobras é do tecido chamado derme, né? Que o Renato deve ter falado um pouquinho sobre isso com vocês. E essas várias dobras, elas exercem funções diferentes. E é isso que torna um ovo amniótico bem diferente de um ovo não amniótico. Então, reparem que possuir um ovo amniótico não é simplesmente ter um ovo terrestre, porque a gente pensa assim, né, anfíbios então eles têm essa reprodução meio anfíbia, né, metade na água, metade na terra e tal, mas não é exatamente isso. Tem muitos anfíbios, inclusive tem muitos peixes que possuem ovos que se desenvolvem na superfície. A grande diferença de um ovo amniótico é que ele possui o amnion e o corion, que são dobras que envolvem o embrião, e uma terceira dobra que a gente chama de alantoide, que ela funciona como uma estrutura que ajuda a se livrar dos dejetos nitrogenados e auxilia nas trocas gasosas, na respiração desses organismos. Então, nesse desenho esquemático aqui, tem aqui, ó, amniotic folds, ou seja, dobras amnióticas. Então, pensa, o embrião está aqui no meinho. E aí aqui, como vocês podem ver, tem umas dobras de tecido. A dobra de tecido mais ao redor aqui do embrião é o amnion. Abaixo forma um saquinho que é chamado de alantoide. Tem uma dobra maior, que é o saco vitelínico, que guarda o vitelo, né? E ao redor de tudo aqui assim, roxinho, nós estamos vendo o corion. Então, trazendo aqui para esse lagartinho no canto inferior esquerdo, está aqui o lagartinho no meio. Ao redor do lagartinho, então, nós temos o amnion. Aqui está sendo mostrado o alantoide, essa coisa meio alaranjada, sei lá. E ao redor do alantoide, o corion. E aqui embaixo, o saco vitelínico. Então, o vitelo está ligado ao bicho. O vitelo é a gema do ovo da galinha. Quando vocês forem pensar nessas dobras, pensa num ovo de galinha, né? Então, professor, eu já quebrei 1 milhão de ovo de galinha, nunca vi esse tanto de dobra. Elas estão lá, sabe quando você quebra e você olha, tem umas melecas grudadas dentro da casca, assim, né? Umas coisas assim. Aquilo ali, parte são essas dobrinhas, é porque é um pouco difícil de ver, né? No desenho esquemático, é logicamente mais fácil. Mas elas estão lá e elas se desenvolvem ao longo do desenvolvimento interno, né? Que está acontecendo ali dentro do ovo, o desenvolvimento embrionário. Então, pensa que está aqui o bichinho, né? Nesse caso um lagartinho, a coisa amarela é o vitelo, que seria o equivalente à gema do ovo. Ao redor, né, tem esse alantoide, que é uma coisa que envolve boa parte do bicho ao longo do desenvolvimento. O bicho vai crescendo, o alantoide vai dando a volta ao redor dele e ele ajuda a fazer as trocas gasosas. Tu tem que lembrar que o bicho está ali dentro e ele está respirando para todos os efeitos, né? Então, por exemplo, você pensar num mamífero, as trocas gasosas ocorrem através do cordão umbilical, né, por onde passa o sangue. Todas as trocas gasosas do feto são pelo sangue da mamãe. Nesse caso aqui, esses bichos têm que trocar com oxigênio e CO2 com o ar. Né? Então, a casca ela é permeável, logicamente, passa CO2 e sai CO2, entra oxigênio, e isso atinge o embrião através, né, facilitado pelo alantoide. E, além disso, o amnion e o corion, eles são duas estruturas que revestem o bicho e ajudam a protegê-lo contra choques mecânicos, propriamente dito. Então, olha só, nós temos aqui, né, a casca que está lá ao redor do bicho, que protege contra choques mecânicos ao mesmo tempo que permite trocas gasosas. É importante falar que a casca de um ovo ela pode ser flexível. Então, olha aqui que coisa legal. Nesse cantinho direito aqui, vocês estão vendo uns ovinhos de lagartos que tem uma casca calcificada.
que é igual a um ovo de galinha. A gente, quando pensa, está acostumado a pensar em ovo de galinha, ovos de aves, e elas são geralmente calcificadas, duras. Mas ovo não é sempre duro. Se você tem muitos lagartos e muitas serpentes que tem um ovo parecido com esse aqui, você está vendo aqui umas coisinhas meio dobradas, né? O ovo é mole, você pega nele assim, ele amassa. Mas não quer dizer que ele é extremamente frágil. O bicho, você mexe ele lá dentro, pensa que o bicho dá uma espremidinha ali assim e tal. Mas, ou seja, é um ovo de casca flexível. Então, além de tudo aquilo que a gente falou, né, o ovo ele tem o vitelo e uma outra reserva energética de água e proteínas, que é a albumina. No caso do ovo da galinha, isso é a clara. Então, aqui tem mais esse desenho esquemático. Pensa que o embriãozinho está aqui, espero que vocês estejam vendo meu mouse. O vitelo vai sendo consumido ao longo do tempo, né, que o bicho vai gastando energia, o alantoide vai crescendo ao redor do bicho, então o alantoide ele vai juntando dejetos nitrogenados dentro dele para esses dejetos não estarem junto do corpo do bicho. Isso ou seja, o que o bicho excreta, tipo o xixi, vai juntando ali. É igual no saco vitelínico de um mamífero, isso também acontece, né? O bicho tá lá dentro do útero da mamãe e eu não sei se vocês sabem, mas bebê, né? Boa parte daquele líquido que está em volta dele quando ele está na barriga da mamãe é xixi, né? O bebê ele fica bebendo água, fazendo xixi, depois ele fica bebendo xixi, e enfim, né? Você já nasce bebendo xixi mesmo. Quer dizer, passa muitos meses bebendo xixi antes de nascer. E é normal. Então, e aí o alantoide vai crescendo aqui ao redor do bicho, ele vai juntando esses dejetos nitrogenados, o bicho vai crescendo e o importante é lembrar disso, que ao longo desse crescimento ele está revestido então pelo âmnion e pelo córeon, né, que além da casca também provê essa sustentação e proteção contra choques mecânicos. Então, olha só, aqui no canto inferior esquerdo nós temos ovinhos de anfíbios novamente. E aqui no meio, né, tem aqui as camadas desses ovos. Então não é que eles não tenham camadas, mas elas são camadas muito simples, né, camadas de ovos não amnióticos, né? Isso aqui serve tanto para anfíbios quanto para peixes. Elas não têm funções específicas e, além disso, por serem muito simples, ser basicamente uma camada gelatinosa que o bicho cresce ali dentro, né, elas não provêm muita sustentação. Então aqui tem uma coisa muito importante que contribui muito para a evolução desses bichos, que é o fato de que ovos amnióticos eles podem crescer, porque o bicho tem sustentação suficiente para crescer. Pensa um ovo de avestruz, né? Um ovo de avestruz é gigante e ovos de dinossauros eram enormes. Agora, nenhum ovo amniótico pode ser grande, porque como o embrião não tem muita sustentação lá dentro, se aquela gelatina cresce, ela esmaga o próprio bicho. Muito bem. Então, um ovo amniótico, apesar de terrestre, ele não protege contra a dessecação, porque ele tem permeabilidade, porque tem que passar gases e água e assim por diante. Então, a maioria dos ovos, mesmo sendo amnióticos, eles não ficam lá no sol escaldante assim, né? Aves, elas cuidam dos ovos e répteis, de maneira geral, eles colocam esses ovinhos em toca, embaixo da terra, embaixo de tronco, embaixo de casca de árvore e assim por diante. De toda forma, esses ovos eles sustentam e protegem o embrião, tem um duplo envolvimento do embrião, né, com o âmnion e o córeon, e tem uma proteção contra choques mecânicos, que é a albumina e a casca. Então, o ancestral de um ovo amniótico, com certeza era um não amniótico que era colocado na terra, né? Provavelmente o que, né, assim, ao longo da história evolutiva, mais selecionou, né, e acabou gerando a pressão, né, que fez com que surgissem os ovos amnióticos, era essa pressão por trocas gasosas realizadas no ambiente terrestre. Então repara o seguinte, esse ovo aqui, que é essa gelatininha dos anfíbios, quanto maior ele é, mais difícil é do ar, né, do oxigênio se difundir por toda aquela camada e atingir o embriãozinho lá no meio.
Então, realizar trocas gasosas no ambiente terrestre é um pouco mais difícil do que no ambiente aquático nesse sentido, apesar de que tem mais oxigênio no ambiente terrestre. Se você tem uma estrutura que envolve todo o embrião e auxilia nessa tomada de oxigênio nas trocas gasosas, né, então esses bichos eles teriam uma certa vantagem em relação a isso. Então, novamente, né, um ovo não amniótico ele não pode ser grande na Terra, porque as trocas gasosas são por difusão na superfície do ovo, como eu falei. E essas membranas extraembrionárias, elas permitem com que ovos maiores sejam sustentados, né? Então permite que ocorram as trocas gasosas, permite um aumento do tamanho do ovo, que significa que esses bichos, quando eles nascerem, eles vão ser maiores também. Então os amniota são os maiores vertebrados, né, que existem de maneira geral. O maior bicho que existe, já existiu no universo do planeta Terra, porque a gente não sabe se tem bicho fora do planeta Terra, basicamente, são baleias azuis, elas estão vivas, né? Elas são maiores do que todos os dinossauros que já existiram. Muito bem, era isso que nós tínhamos para falar sobre ovos amnióticos. E agora nós vamos falar um pouco dessas outras novidades de amniota que são diferentes, então, de organismos não amniota. Então, uma das coisas muito interessantes que surgiu nesse momento é o que a gente chama de respiração costal. Basicamente isso significa o seguinte, tem músculos que eles estão ligados às costelas dos organismos, né, e que aos costelas, e isso está ligado aos pulmões, né, e quando você expande a costela usando esses músculos, o pulmão expande junto automaticamente. Nós, mamíferos particularmente, nós temos um músculo próprio para fazer isso, que é o diafragma. Quando a gente abaixa o diafragma, né, faz essa contração, isso aumenta o pulmão e obriga o ar a entrar, né, criando uma pressão negativa dentro do pulmão. Mas serpente faz a mesma coisa, lagarto, só que eles aumentam as costelas para o lado e o pulmão enche. Sapo tem que engolir o ar. Literalmente, ele põe o ar na boca e abaixa o olho, como se para engolir de verdade o ar. Ele empurra o ar para dentro. Ele não consegue fazer isso porque ele não tem essas costelas e esses músculos associados. Isso significa uma coisa muito importante. A partir do momento que isso acontece, a musculatura associada ao crânio muda também. Então, os anfíbios eles têm uma musculatura associada ao crânio que é meio fixa, porque ele tem que ter essa musculatura que permite essa questão de engolir o ar. Então, além disso permitir trocas gasosas muito mais eficientes, criando essa pressão negativa, né, isso faz com que os bichos respirem melhor e não precisem suplementar as trocas gasosas pela pele, como é o caso dos anfíbios, que respiram pior com os pulmões, né, comparativamente à amniota. Então, a partir desse momento, o que aconteceu também? A pele dos amniota passou a ser estratificada, tem uma série de tegumentações diferentes. Isso são escamas, penas, pelos, né? Em anfíbios tem uma questão que é o seguinte, a pele tem que estar úmida o tempo inteiro. Por quê? Porque você faz trocas gasosas por essa pele, ela não funciona as trocas gasosas se a pele estiver ressecada. Agora, em amniota, eles fazem trocas gasosas muito bem por causa da respiração costal com os pulmões e a partir desse momento isso permite o surgimento de uma série de coisas diferentes no tegumento, né? Isso também, além de escamas serem protetoras e assim por diante, ela permite simplesmente uma série de ocupação de ambientes e de nichos diferentes. Esses bichos fazem coisas muito diferentes, né? Basicamente. Então aqui está, por exemplo, um gráfico mostrando a quantidade de troca de oxigênio, que são as barras vermelhas, e a quantidade de troca de CO2, que são as barras meio marronzinhas, feitas por diferentes grupos de organismos. E, logicamente, então aqui tem muitos anfíbios, aqui umas salamandras, um girino, uma rantoro, outras salamandras, mostrando que essas barras são sempre muito maiores em anfíbios. Alguns grupos de peixes trocam parte, né, por exemplo, de oxigênio pela pele também. E olha que em vertebrados terrestres,
quão pouco isso é, né? Tem algumas, por exemplo, cobras marinhas que trocam parte, né, do oxigênio pela pele, outras serpentes elas perdem mais CO2 e assim por diante. Morcegos são particularmente bichos que fazem uma troca grande até de CO2 pela pelezinha que é a asa, e até nós seres humanos, como vocês podem ver aqui, trocamos uma quantidade minúscula, né? Mas a gente troca. Mas como vocês podem ver, de maneira geral, a miniota troca muito pouco gases pela pele, né? Enquanto anfíbios trocam bastante. Muito bem. Uma terceira coisa, então, que surgiu associado a essas duas foi uns buracos no crânio. A gente chama isso de fenestras temporais. O que é a nossa fenestra temporal? Você põe a mão aqui, né, na têmpora e mastiga, que você vai ver a sua têmpora mexer. Por que ela está mexendo? Porque tem uns músculos associados ali. Normalmente quando tem assim, quando o osso, né, possui umas projeções ou uns buraquinhos, alguma coisa, isso é para os músculos se ancorarem. Então pensa que se você está mexendo o braço, por exemplo, né, é porque o seu músculo, o seu bíceps, se você está fazendo isso aqui, ele está puxando um osso em direção ao outro. E isso porque ele está grudado, uma parte do músculo está ancorada aqui, outra parte do músculo está ancorada aqui. Então ele consegue fazer puxar isso. E para que serve esse buraquinho aqui então, que é a têmpora? Ela prende os músculos das maxilas. Então você sente a têmpora quando você morde. Né? Por quê? Porque esse músculo contraiu e puxou para fechar a sua maxila. Então a miniota, de maneira geral, eles mordem muito melhor do que anfíbios. O anfíbio também morde, mas a maneira como os músculos estão orientados é totalmente diferente. Então nenhum anfíbio jamais vai ter uma mordida tão forte quanto, por exemplo, né, um bicho predador grande como um lobo, ou né, até mesmo um cachorro, ou um tigre, ou alguma coisa do tipo. Né? E essas fenestras craniais, então, elas surgiram provavelmente por causa daquela primeira coisa que eu comentei, que é a mudança, né, do tipo da respiração. Como eu falei, os músculos nos crânios dos anfíbios, eles são meio que estáveis, eles não podem mudar muito ao longo da história evolutiva por causa dessa questão de que eles têm que engolir o ar. Então, a partir do momento que você pode alterar a maneira como os músculos ficam no crânio, tudo indica que por causa disso surgiram, né, esses novos pontos de fixação no crânio. E eles variam entre os grupos de amniota. Isso sempre foi considerado uma característica muito básica para a gente identificar os diferentes grupos, principalmente se você está olhando para fósseis. Quando tem uma única abertura, a gente chama esses bichos de sinapsida. Isso é encontrado nos mamíferos viventes apenas, olha aqui um sinapsida com uma abertura, né? E nos seus ancestrais, que eram répteis, né? Logicamente. Tartarugas não têm nenhuma abertura, então elas são anapsida, lembra de anegação, né? E a maioria dos répteis, tanto viventes quanto extintos, apresentam duas aberturas, de dois diapsida, duas aberturas, né? Então tá aqui em azulzinho um exemplo do que seria um diapsida. Então nós temos essas três condições. Como eu falei, é muito provável que a respiração costal tenha possibilitado o surgimento, né, desses padrões de fenestração, porque mudou a orientação dos músculos do crânio. E ela indica uma grande importância na diversificação das coisas que esses bichos podem comer, porque, como eu falei, intensifica o ponto de inserção da musculatura e a força, e não só a força, mas a capacidade de atuar com a mandíbula de formas diferentes, né? Então aqui nós temos exemplos daqueles grupos que eu mencionei. Isso aqui é um mamífero, então tem uma abertura que está aqui em cima, que é a mesma coisa que a nossa têmpora. Isso aqui é um crânio de tartaruga, não tem nenhuma abertura. É uma tartaruga marinha, que é um crânio super robusto, totalmente fechado. Isso aqui é um crânio de lagarto, tem uma abertura enorme aqui, outra abertura bem grande aqui, um diapsida. Isso aqui é um crânio de crocodilo, então aqui é a órbita,
uma abertura está aqui, a outra abertura está aqui em cima. Logicamente, não achem que essas aberturas são as órbitas, né? Isso, a órbita é onde fica o olho. Então aqui está a órbita do bicho, né, dessa tartaruga aqui, o olho, aqui esse aqui é a órbita do lagarto, o olho, que é a órbita, né, isso aqui é o que? Cavalo ou vaca, não lembro. Enfim, muito bem. Então, as hipóteses de como que a gente separava os amniota, elas surgiram baseadas basicamente nessas fenestras. Anapsidas são bichos sem arcos, né, ou sem fenestras, sinapsidas com uma única fenestra, diapsida com duas fenestras. E o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para os fósseis muito antigos, assim, tipo anfíbios e, né, esses primeiros tetrápoda e assim por diante, eles não têm essas aberturas. Então, tudo indica que no passado, todos os tetrápoda e depois todos os amniota, eles eram anapsida, por causa dessa questão dos fósseis. As primeiras hipóteses de como deveria ser as relações entre esses organismos, né, elas eram mais ou menos desse jeito aqui, ou seja, tartarugas estariam na base da árvore, elas estariam mais parecidas com esses bichos antigos, que você não tem abertura. Depois teria surgido uma abertura, então temos mamíferos aqui. E depois teria surgido duas aberturas, então nós temos aqui leptossauro, que são serpentes, lagartos e assim por diante, crocodilos e aves. Agora, essas filogenias, gente, é uma coisa importante de lembrar que elas são sempre hipóteses e elas vão se alterando de acordo com a melhoria da ciência mesmo. A gente coleta mais dados, a gente é capaz de analisar melhor e assim por diante, essas hipóteses vão melhorando. Então, quando isso aqui melhorou um pouquinho, isso, reparem, em 1996, não é tão antigo assim, chegou-se à conclusão de que tartarugas, na verdade, deveriam estar juntas aqui com as serpentes, lagartos e assim por diante. Crocodilos e aves estariam juntos aqui e mamíferos na base da árvore. Depois, né, uma filogenia que ficou um pouco mais aceita, né, como eu falei, então colocaria lá. Crocodilianos e aves, de maneira geral, eles sempre estiveram juntos, né? Aqui, então, estariam as serpentes e lagartos. Tartarugas estaria na base de todos esses, na base, e mamíferos de fora, né? Esse é o motivo, minha gente, que, por exemplo, isso aqui é a figura do livro didático e as tartarugas estão saindo aqui como se você não soubesse de onde elas são. Elas parecem que elas estão aqui, mas o fato delas estarem aqui, tá vendo que aqui está saindo 3 ramos, 1, 2, 3, indica basicamente que a gente não sabe se as tartarugas são mais aparentadas a essa galera ou se elas são mais aparentadas a essa galera, ou seja, se elas são mais parentes de crocodilianos e aves ou de lagartos, serpentes, etc. Mas, com mamíferos estando aqui na base, tudo indica que, assim, isso aqui pelo menos estava resolvido acerca da filogenia de amniota. A verdade é o seguinte, usando diferentes conjuntos de dados, as tartarugas ficavam pulando de um lugar para o outro na filogenia. E por muito tempo a gente realmente não sabia, então, onde as tartarugas estavam na história evolutiva dos amniota. Lembra, mamíferos aqui está sempre de fora, né? E o que mudava era a posição das tartarugas. E aí, o que mudou foi quando a gente foi capaz de coletar dados em nível genômico para analisar isso. Ou seja, você coleta tanta sequência de DNA, tanta sequência de DNA, que basicamente, né, e os DNA assim, é uma característica que ela é facilmente comparável entre os organismos, e a gente tem análises perfeitamente adaptadas já para analisar esse tipo de dado. Basicamente coletando uma quantidade muito grande de DNA, apenas em 2012 foi resolvido finalmente esse mistério que colocava então tartarugas aqui junto com crocodilianos e aves. E isso forma um novo grupo chamado Arquelossauria, porque esse grupo aqui de crocodilianos e aves a gente costuma chamar de Arcossauria. Tartarugas, elas levam o nome de Quelônia ou Testudinea, e por causa desse Q de Quelônia virou Arquelossauria.
Muito bem, então aqui a figurinha do livro didático que eu falei a gente não sabe onde as tartarugas ficariam. E aqui vamos arrumar a figurinha. Tadã! Tartarugas junto com crocodilianos e aves. Então isso aqui é a hipótese mais recente das relações evolutivas desses organismos, né, de todos os amniota, então mamíferos aqui na base da árvore. E nós temos aqui, então, todos os lepidossáurios, que inclui tuataras, lagartos, serpentes, né? E o arquelossauria, que é arcossauria mais testudine ou quelônia aqui, né, de tartarugas. Então, beleza, isso aqui fecha o nosso cenário evolutivo das características, das novidades evolutivas de amniota, né? Eles têm, então, esse ovo amniótico, essas questões aqui da impermeabilidade do tegumento, da ventilação costal e das fenestrações craniais, que são importantes para a gente até entender a história evolutiva do grupo. Então aqui tem algumas características que distinguem, né, os amniotas dos outros grupos de vertebrados que a gente estudou até o momento. Essa pele ela é mais rígida, com proteção contra dessecação e ataques, né? Por exemplo, escamas ou aquelas placas do corpo de crocodiliano são ótimas para se defender se um bicho vem te atacar. O ovo amniótico que permite o desenvolvimento de filhotes grandes e bem protegidos no ambiente terrestre, em locais secos, mesmo precisando de umidade para não dessecar. Estratégias eficientes de conservação de água, né, como por causa da epiderme, por causa da melhor respiração devido à respiração costal. Maxilas adaptadas para esmagar ou segurar as presas, então agora tem essas questões dos músculos associados às fenestrações craniais e outras novidades fisiológicas, né, que a gente vai comentar também, muitas delas possivelmente associadas com a respiração costal, como um sistema circulatório mais eficiente, com maior pressão, pulmões mais complexos e assim por diante. Então aqui voltando aos nossos temas originais da aula, falando sobre a origem das amniotas, resta falar sobre características gerais de reptílios viventes e um pouco de biologia e evolução de reptília. Muito bem, então um dos nomes que répteis levam também é esse que eu falei, Diapsida, né? Diapsida, então, é um grupo que contém a maioria dos amniota viventes, lembra que é relativo lá às duas aberturas craniais, né? E tartarugas estão dentro de diapsidas, mas elas têm um crânio anapsida, lembra lá? O crânio dela não tem fenestra. Mas, evolutivamente, a gente sabe que elas estão lá dentro e elas não são relacionadas àqueles fósseis que eu falei antes, que são aqueles primeiros amniota que surgiram há muito tempo atrás. Isso significa, basicamente, então, que ao longo da história evolutiva as tartarugas perderam as fenestras. A gente não vê, essas fenestras não estão lá no crânio dela, mas elas provavelmente já tiveram fenestras no passado. E Diapsida leva esse nome também de répteis. Então, quem são os répteis? A gente costuma falar répteis entre aspas, porque é um termo muito genérico. Se a gente levar, assim, passar em todas as características de répteis, ele teria que incluir todos os amniota. Basicamente, répteis é isso que esse coisinha azul está mostrando aqui. Então, aqui tem uma filogenia de vertebrados. Pô, sacanagem. Que inclui peixes, anfíbios, e aqui, então, temos mamíferos com surgimento de amniota, e aí aqui nós temos répteis, entre aspas, que incluiria Lepidosauria, Testudines, que são Lepidosauria lagartos e serpentes, Testudines são tartarugas, Crocodilia, que são crocodilos, e aves está de fora. Né? Então, de verdade, na nossa classificação, vamos dizer assim, oficial, aves é uma classe separada de répteis. O que não faz o menor sentido, porque elas são répteis. Né? Todo mundo sabe que esse conceito está incorreto. Mas a gente trata elas separadamente, inclusive nessa disciplina a gente trata delas separadamente. Então, tradicionalmente, quem são os répteis? Lepidosauria, que são lagartos, serpentes, anfisbenas e tuataras. Aqui tem uma tuatara, aqui tem uma anfisbena, aqui tem uma serpente e lagartos, você sabe o que são. Testudines, tartarugas, jabutis e cágados, aqui está só uma tartaruguinha, e crocodilo, crocodilos, jacarés e gaviais. Muito bem. O réptil vem do termo em latim que é rastejar, é um grupo de vertebrados
com os organismos mais diferentes entre si, porque pensa, a gente está falando aqui de lagarto, de crocodilo, de aves, teoricamente, são bichos muito diferentes, representados em todos os tipos de ambientes terrestres e muitos aquáticos, dietas de todos os tipos que você puder imaginar, muitos modos reprodutivos, maneiras de andar, fisiologicamente muito diversos e assim por diante. Muito bem, características gerais. Esses bichos têm uma circulação que geralmente a pressão ela é muito mais alta do que comparado com anfíbios, né? E essa variação na pressão é provavelmente decorrente da respiração costal que eu comentei antes. Tartarugas e esquamata, eles possuem um coração com 3 cavidades, com um septo parcial no meio, mas que quando o coração bate, esse septo fecha, então não tem mistura sanguínea. Permite o desvio de sangue entre a circulação sistêmica e pulmonar, na verdade, esse septo, né? Ou seja, o sangue ele pode passar ali pelo caminho quando o bicho quer. E eu já vou falar sobre isso. E tem bichos que têm o coração totalmente tetracavitário, que são os crocodilianos, né? Além disso, esses bichos têm 2 arcos sistêmicos, e eu já vou falar o que é isso, mas isso basicamente mostra que do coração saem 2 grandes artérias. No nosso caso, nós só temos uma, que é a artéria aorta, e que aves também só tem uma, mas esses bichos têm, digamos, pensa em 2 aortas, uma indo para cada lado do corpo. Então, olha só, aqui é um esquema básico de como funciona a circulação em cada um dos grupos que a gente já falou até agora, além de mamíferos. Então, em peixes, né, a circulação dentro do coração é muito simples, porque vem lá, né, o sangue venoso do corpo, passa para o átrio, ventrículo, e aí de lá ela passa para as brânquias, das brânquias ela oxigena, passa para o resto do corpo e beleza. Né, passa sempre dentro do coração de um peixe, então como eles não têm pulmões, é lógico, é um pouco diferente em peixes pulmonados, passa sangue venoso, que só bombeia para as brânquias, das brânquias para o corpo, pronto, acabou. Em anfíbios, a verdade seja dita, a circulação ela é um pouco complexa. Por quê? Porque eles trocam o ar, ou trocam oxigênio e gás carbônico, tanto pelos pulmões quanto pela pele. É um coração de 3 cavidades. Anfíbios são bichos de metabolismo baixo mesmo, pela própria biologia deles. São bichos que têm temperaturas corporais baixas e assim por diante. De maneira geral, eles também podem escolher a forma como o sangue vai passar, entre aspas, dentro do coração, porque às vezes eles vão fazer só a circulação pela pele, quando eles não estão, por exemplo, estão mergulhados e assim por diante. Então, ter 3 cavidades não é uma desvantagem, na verdade ela é uma vantagem, porque ela permite a passagem do sangue entre um lado e o outro dos sistemas de circulação. Em répteis, você pode pensar que a circulação em répteis é igualzinha à circulação que vocês estão acostumados a pensar em mamíferos. Então vem lá sangue venoso do corpo, né? E aí ele vai entrar no átrio direito, ventrículo direito, ir para os pulmões, né? E aqui vai para um pulmão, outro pulmão, volta oxigenado, entra no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e daqui, olha aqui a grande diferença, saem 2 aortas, digamos assim, uma para cada lado do corpo. Né? O de mamíferos todo mundo conhece, é a mesma coisa, a diferença é que sai uma só aorta, que assim, né? Que a gente conhece. Então, tem um espaço aqui, o coração tem 3 cavidades, por assim dizer, né? Os ventrículos, né, eles são conectados, mas na hora que ocorre o batimento sobra uma crista, literalmente, e aí o sangue não se mistura de nenhum réptil, a não ser quando eles querem. Isso é um caso particular que ocorre em crocodilos. E, além disso, crocodilos, na verdade, eles têm um coração então tetracavitário, diferente dos outros répteis, né, igualzinho de uma ave e de um mamífero, mas
O que junta e faz com que o sangue possa passar de um lado para o outro é o que nós chamamos de foramen de Pannisa, que junta esses dois arcos sistêmicos que eu falei para vocês. E qual que é a vantagem disso? Quando o bicho está mergulhado e ele não está pegando, né, mais oxigênio do ar, basicamente o sangue ele regula para onde o sangue está indo ao redor do corpo, com uma série de sistemas de válvulas e direciona o sangue, que ainda vai mantendo a oxigenação por um certo tempo. Por causa desse direcionamento, tem uma economia de oxigênio, principalmente para o que precisa de mais oxigenação, que é basicamente o fígado e o sistema nervoso. Eu não estou contando tudo isso com detalhes, porque assim, eu não imagino que seja necessário que vocês saibam exatamente esses detalhes a fundo. É importante conhecer, né, as características da fisiologia. Além disso, esses bichos eles respiram muito melhor do que anfíbios, basicamente porque o pulmão ele permite com que a respiração aconteça melhor, por ser um pulmão com maior superfície para trocas gasosas. E além disso, né, o pulmão deles é um pouco diferente do que é o nosso pulmão, mas já é muito mais similar do que comparado com um pulmão de anfíbio. E além disso, a respiração ela é auxiliada pela movimentação. Então, se vocês virem aqui embaixo, quando um lagartinho está andando de um lado para o outro, você pensa, anda para um lado, o pulmão incha desse lado, depois anda para o outro, ele incha desse lado e assim por diante. A mesma coisa acontece com o cavalo galopando, com o cachorro correndo, só que a diferença é que, como mamíferos correm dobrando a barriga, assim, é os dois pulmões ao mesmo tempo. Muito bem, além disso, esses bichos excretam utilizando rins, como peixes e todos os outros vertebrados, né? Esses rins, eles já são muito mais eficientes do que rins de anfíbios, até porque anfíbios fazem muito, perdem muita água e recuperam pela pele, né? Mas uma coisa interessante nesses bichos é que eles têm os rins que nós chamamos de metanéfricos. Isso basicamente significa o seguinte: ele tem uma eficiência de concentração dos dejetos nitrogenados que é um pouco menor do que o dos mamíferos, mas ele tem uma alça do néfron um pouco mais alongada, né? E que tem uma questão muito importante aqui. Se você concentra muito a urina, ela provavelmente ia entupir ali dentro. Isso está associado com uma coisa, entupir as alças dentro dos rins. Isso está associado com o tipo de excreção que répteis fazem. Então vamos lembrar aqui que tem 3 tipos principais de excreção que animais, de maneira geral, fazem. Ah, por que todos os animais fazem esse tipo de excreção? Porque as células dos animais funcionam desse jeito. Então, todos os animais, o dejeto celular criado lá dentro das células é amônia, e ela pode ter um gasto de energia para transformar isso em ureia ou em ácido úrico. E é o seguinte, tem um gasto energético médio para transformar amônia em ureia e um gasto energético maior para transformar em ácido úrico. A amônia é altamente tóxico, então você jogou ela para fora da célula, quer dizer, você criou ela dentro da célula, você tem que se livrar dela, jogar ela para fora da célula e rapidamente jogar ela para fora do corpo. Quem faz isso? Quem tem muita água por perto. Por quê? Porque para excreção a gente precisa dissolver essas coisas na água. Então peixe, a maioria, eles excretam amônia. Repara que, de forma geral, todos os grupos de vertebrados excretam um pouquinho de cada uma dessas coisas. Mas, geralmente, peixes, eles excretam amônia porque eles ficam perdendo água o tempo inteiro, eles estão no meio da água. Nós, como vocês muito bem sabem, excretamos ureia. Então, aqui essas setinhas estão indicando aqui, né, que ácido úrico é mais caro de ser criado, mas ele é menos tóxico e você precisa de menos água para excretar. Isso significa que nós, quando estamos excretando, a gente gasta muita água. Comparado com um réptil, a gente faz xixi pra caramba, né? E quando você faz xixi é um monte de volume de água, você está perdendo aquela água. E qual que é a grande vantagem de excretar ácido úrico? Então, répteis e aves, eles excretam ácido úrico. A grande vantagem é que o ácido úrico, ele precipita. Uma coisa que precipita em solução é quando ela sai da solução. Vocês devem se lembrar isso de aula de química do 2º grau aí, talvez. Mas uma coisa que precipita é uma coisa que sai da solução, ou seja, ela sai da água
e ela fica basicamente ácido úrico puro, concentrado, sem quase nada de água. Por isso que, se as alças do néfron fossem muito alongadas, o ácido úrico ia precipitar, ia sair da solução ainda dentro do rim e provavelmente entupir o rim. Então repara o seguinte, esses bichos não precisam concentrar tanto a urina dentro do rim, porque ela vai se concentrando, né, depois de passar pelo rim, e na hora de fazer xixi, ela sai da solução. Então na cloaca, esses bichos reabsorvem toda a água e literalmente fazem xixi sólido. Então, quando você vê um cocô de passarinho, você vê uma coisa marronzinha e uma coisa branquinha. O marronzinho geralmente é meio melequento, que é o quê? O cocô. O branco, que é, de vez em quando é até meio durinho, pode encostar lá no cocô do passarinho, não faz mal não, é o xixi. Aquilo é ácido úrico concentrado. Cobra, quando você vê o bicho fazendo xixi, o bicho basicamente faz um cocô de umas bolinha branca, que é o ácido úrico concentrado. Então, excretar ácido úrico é altamente vantajoso em termos de não perder água. Né? Não perder água. E isso é muito vantajoso no ambiente terrestre. Muito bem. Então, répteis, eles têm um monte de dente, todos os vertebrados têm um monte de dente. Esses bichos trocam de dente a vida inteira, assim como acontece com peixes, né? Muitos grupos de peixes, ao contrário de nós mamíferos. E ao contrário de aves que não têm dentes, as viventes, e só tem um bico, se perde o bico, não tem mais jeito. Então eles podem ficar trocando de dente. E tartarugas, particularmente, elas têm essas placas córneas, né, que é tipo um bico da tartaruga, ela não tem dente. Isso aqui não é um dente modificado, é uma placa mesmo, assim, mas é super cortante, super forte. Muito bem. Répteis são bichos ectotérmicos, assim como anfíbios. Tem uns nomes antigos para isso que às vezes você encontra por aí em livros didáticos, que são nomes ruins. Então, os nomes certos são ectotérmicos e endotérmicos. Térmico é de termos, de energia, né? E ecto é de fora, endo é de dentro. Então, ectotérmico significa que você usa o calor que vem de fora, endotérmico você usa o calor produzido pelo corpo. Nomes antigos que são ruins é pecilotérmico e homeotérmico. Homeo é constante, pecilo é que varia. E animais de sangue quente, de sangue frio. Todos esses nomes estão errados e eles significam coisas ruins que não refletem a biologia desses bichos. Então, por exemplo, nem todo mamífero e nem toda ave mantém a temperatura corporal constante, nem nós, seres humanos, mantemos a temperatura corporal constante, ela varia um pouco ao longo do dia. Muitos bichos, quando hibernam, varia altamente. Muitas aves, só de dormir, elas ficam geladas e durante o dia elas ficam super quentes, porque aves são bichos super ativos. Então, assim, mas isso tudo vem do calor de dentro, mas não quer dizer que a temperatura é constante e nem que o sangue desses bichos é quente ou alguma coisa do tipo. Então esqueçam esses nomes ruins e vamos usar sempre ectotérmicos e endotérmicos. Basicamente, ectotérmicos, então o calor vem de fora. Esses bichos eles não podem ter o corpo com muito isolamento térmico, porque isolamento térmico impede você de ganhar calor, né? Não é só de perder. Nós usamos casaco, porque como o nosso calor vem de dentro, você mantém aquele calorzinho ali. Num lagarto, se você colocar um casaco no lagarto no frio, você está impedindo ele de ganhar calor, porque ele não está produzindo, não está vindo calor nenhum de dentro dele. Então se você, tipo assim, tadinho do meu lagarto, né? Você cria um lagarto ou uma tartaruga, uma coisa do tipo, e é uma véia doida do crochê, e põe um crochê em volta daquela tartaruga, você está deixando ela mais gelada, porque o bicho, o calor dele vem de fora, né? Então você está isolando ela para não pegar o calor de fora, basicamente do tipo isso, né? Então, répteis eles são ectotérmicos, isso significa que tem uma energia, uma economia de energia muito grande, né? Basicamente, muito da nossa energia é só para produzir calor, mesma coisa para aves. Enquanto répteis, de maneira geral, eles pegam calor do sol, como vocês podem ver neste lagarto aqui no sol, esse jacaré aqui no sol e este outro lagartinho aqui no sol. E eles têm taxas metabólicas que gastam muito menos energia do que aves e mamíferos. Não quer dizer que eles são mais lentos ou alguma coisa do tipo. Esses bichos são rápidos, são fortes e assim por diante também. É só que a fisiologia é diferente. Muito bem. O Sol é a principal fonte de energia, logicamente. Então esses bichos eles se aquecem com a luz solar direta, mas também por reflexão. A luz pode ser refletida de uma folha, de uma pedra ou assim por diante.
né? Pode ser por condução, você encosta num lugarzinho quente. Por exemplo, o lagarto que vive embaixo da folhagem, ele nunca pega sol diretamente. Esses bichos, tem uns bichos que você põe ele no sol, o bicho em 1 minuto ele morre. Porque ele está acostumado a viver num ambiente que é mais geladinho e, na verdade, todo o calor dele vem de encostar nas coisas. E é muito interessante que esses bichos eles podem, inclusive, mudar de cor para manejar o quanto, alguns bichos, não são todos, algumas espécies de lagartos, para manejar o quanto de energia eles estão ganhando. Então esses daqui são os mesmos indivíduos, né, da mesma espécie, logo de manhã eles estão pretos, porque você absorve mais energia, são bichos que vivem em deserto, e ao meio-dia, quando eles estão querendo perder um pouco do calor, porque aquele sol escaldante na cabeça, eles ficam brancos, e aí eles refletem mais o calor. Muito bem, além disso, todos os répteis, eles têm um órgão copulador. Esse órgão copulador chama pênis. Então isso significa que todos eles fazem fertilização interna. Na verdade, pênis todos os amniota têm, só que eles mudam, né, e alguns bichos perderam. Por exemplo, tuataras não tem pênis, e a gente já vai falar o que é tuatara, já falei isso várias vezes. Aves também não tem pênis. Isso aqui é um pênis de um crocodiliano, então tá aqui, né, a cloaca do bicho e aqui o pênis para fora. E em esquamata, o pênis ele é dividido em dois, por isso que ele chama hemipênis, ou seja, você tem metade e metade de um pênis. E aqui tá, né, um lagartinho com um desenho do hemipênis para fora e aqui uma cobra só com parte do hemipênis para fora. Ele é muito maior do que isso, na verdade. Para copular com os hemipênis de lagartos de cobras, está aqui o Kama Sutra, né, dos lagartos, é um pouco difícil, os bichos têm que ficar meio contorcido. Basicamente é o seguinte, eles juntam, o macho junta a cloaca com a cloaca da fêmea, o hemipênis ele é enrolado e ele desenrola de dentro para fora mesmo, né, e ele é cheio, tá vendo aqui uns espinhozinhos aqui, malandro? No slide anterior acho que também tem. Então aqui, ó, tá vendo os espinhos? Isso aqui é porque é para o hemipênis grudar ali na cloaca da fêmea e para ficar ali paradinho um tempo para os espermatozoides poderem ser passados. E eles têm que ficar aí nessas diversas posições diferentes. Muitas vezes o macho morde a patinha da fêmea para ela ficar no lugar e assim por diante. Então, bom, de maneira geral, répteis botam muito menos ovos do que anfíbios, mas os ovos têm muito mais energia, muito mais vitelo. Além disso, tem lagartos que eles são vivíparos, então eles não botam ovos dentro do corpo da mamãe. Vocês estão vendo esses bichinhos aqui, são os lagartinhos, uns fetozinhos de lagartos que estão envolvidos aqui numa membraninha e eles ficam desse jeito lá dentro do corpo da mamãe, trocando o oxigênio, nutrientes, né, através dessa membrana. Não tem ali um cordão umbilical, mas é um tipo de viviparidade. E viviparidade surgiu mais de 110 vezes dentro de esquamata. Esquamata é o grande grupo de répteis escamados, que inclui lagartos e serpentes. Né? Então, em torno de 20% das espécies viventes de répteis ou de lagartos e serpentes, eu falei répteis antes, lagartos e serpentes, são vivíparas. Todos os mamíferos são vivíparos, exceto, lógico, o ornitorrinco e ecdinas, que vocês já sabem. Muito bem, então aqui nós terminamos, né, a nossa parte de características gerais de reptília vivente. Falta apenas essa última parte de biologia e evolução dos reptília viventes. Que aí agora nós vamos falar de cada um dos grupos. Então o primeiro grupo é tartarugas. Tartarugas são bichos que surgiram há muito tempo lá no Cretáceo, na época dos dinossauros, né? Já tinham uma grande diversidade. Hoje não tem muita tartaruga, são apenas 300 e poucas espécies em 14 famílias. Tem muito mais na zona temperada do que nos trópicos. Quase todas as tartarugas viventes estão ameaçadas de extinção. Elas são de todos os grupos de vertebrados. Como grupo, é o mais ameaçado de todos, mais até do que anfíbios. Por quê? Porque anfíbios têm para lá de 8.000 espécies, tartarugas têm 328, e dessas 328 é tipo 318, sei lá, estão ameaçadas de extinção para sumir mesmo. Assim. Tartaruga está desaparecendo sinistro. De maneira geral, então, tartarugas elas têm um casco, são bichos bem diferentes, todo mundo sabe como é uma tartaruga, você olha para uma tartaruga, você sabe. Esse casco ele é formado por uma carapaça aqui em cima, que a gente chama, e o
plastrão na parte de baixo. Além disso, esses bichos conseguem esconder a cabeça, né, dentro do casco e do plastrão, e eles podem esconder a cabeça de dois jeitos. Esses jeitos estão associados aos grupos. Um grupo chama Pleurodira, pleuro é de lado, entre aspas. E aqui tá um bicho escondendo a cabecinha de ladinho, tá vendo aqui nessa foto da tartaruga de baixo. E o outro é o Criptodira, que é o que a gente tá acostumado a ver em jabuti. O bicho coloca a cabeça para dentro meio reto assim, né, e põe até as patinhas ali na frente. Então, esses dois grupos estão associados à forma de retração. Tem bicho que não consegue retrair a cabeça para dentro do casco, são aqueles que o casco é muito reduzido. Basicamente todas as tartarugas marinhas, elas têm o casco reduzido e as cabeças gigantes, as patas enormes que funcionam de nadadeira. Muito bem, e crocodília, então, são bichos que os viventes são todos semi-aquáticos, eles têm várias características associadas, né, a esse modo de vida semi-aquático, como as narinas bem na ponta do focinho, que eles deixam só aquela narina para fora para respirar. Eles têm separado a cavidade nasal da cavidade oral, ou seja, o bicho consegue mastigar debaixo da água sem que entre água no pulmão, mastigar e engolir, né? Eles têm na pele essas placas que são ósseas dérmicas, que são chamadas de osteodermes. Então não são escamas igual as escamas dos lagartos, são umas placonas mesmo assim, né? A maioria das espécies viventes vive nas zonas tropicais, ao contrário das tartarugas. E os bichos são bem grandes. A maior espécie de crocodilo conhecida, na verdade, é um fóssil da Amazônia, que é esse lindo Purosaurus brasiliensis. Olha o tamanho que o bicho deveria ter, né? Em torno aí de 13, 14 metros, está aqui um ser humano pequenininho. Hoje, né, o maior bicho vivente é esse crocodilos porosos aqui, que é esse último aqui embaixo. Olha o tanto de fóssil, tudo isso aqui é fóssil, né? São bichos bem maiores no passado. Muito bem, são poucas espécies viventes, pouquíssimas, né, todas em 3 famílias, que é Crocodilia, que são os crocodilos propriamente ditos, Gavialidae, que são os gaviais, que são os bichos que têm esse focinho super longo aqui, tem 2 ou 3 espécies de gaviais e tudo vive na Ásia, e Alligatoridae, né, que é tipo os alligators, mas Alligatoridae são o que nós em português chamamos de jacarés. Todos os nossos bichos aqui do Brasil são dessa família Alligatoridae. Então aqui estão alguns dos nossos jacarezinhos brasileiros, né, que são esses bichinhos aqui lindos e maravilhosos. Como eu falei, sempre com esse hábito semi-aquático. Aqui estão os gaviais, olha isso, aqui eu só consegui foto de bicho meio que em zoológico, né, são bichos raríssimos, ameaçados de extinção hoje em dia, né, e quase você não encontra esses bichos em habitat natural. E eles têm esse focinho comprido porque eles são adaptados para capturar peixes, parecido com tipo um golfinho, assim, se pensar. Muito bem. Tem uma coisa que é importante de lembrar, que tartarugas e crocodilos têm uma determinação de sexo que é diferente nos filhotes de muitos outros bichos que a gente está acostumado a pensar. Como assim determinação do sexo, né? Quando um ser humano é formado, né, junto o espermatozoide com o óvulo, o sexo que esse bicho vai ter depende dos cromossomos que estão no espermatozoide. Então todos os óvulos são X, cromossomo X, lembra lá? Porque mulheres são XX, né, do sexo feminino, e o sexo masculino em mamíferos é XY, né, tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Quando tem um espermatozoide, ele pode ter tanto X quanto Y. Se o espermatozoide tem um X, junta no óvulo, vai ser um XX, e aí, portanto, teremos um indivíduo do sexo feminino. Se ele tem um Y, junta com o óvulo, vai ser XY, temos um indivíduo do sexo masculino. Muitas aves e muitos mamíferos é determinado mais ou menos desse jeito, mas que é isso aqui que eu falei, estamos acostumados a pensar no XY, mas essa não é a regra. Além de XY, tem outros tipos de determinação de sexo com base em cromossomo, como XY, ZW, que é o de aves, principalmente. X0 significa que as fêmeas são X, o macho tem só um cromossomo e assim por diante, Z0 e um monte. Agora, o mais legal é, tartarugas e crocodilos não são todas, mas não são todos os répteis, né, são todos os crocodilos,
todas as tuataras, algumas tartarugas e alguns lagartos têm essa determinação de sexo que é por temperatura. Geralmente, então pensa que num ninho, os ovos que estão aqui embaixo, com uma temperatura menor, vai formar machos. Aqui com uma temperatura intermediária vai formar fêmeas e com a temperatura maior de todas aqui em cima, outros machos. Então tem uma variação, mas isso aqui varia de espécie para espécie. Tem outros casos, que é o mais comum, onde tudo que é mais quente vira fêmea, né? E tudo que é mais frio vira macho. Então tem casos que todo um ninho vai nascer tudo fêmea, todo um ninho vai nascer tudo macho e assim por diante. Varia bastante, mas o interessante é pensar nisso, ao longo do desenvolvimento, dependendo da temperatura que aquele ovo se desenvolve, vai sair um macho ou uma fêmea dali. Tem todos os mecanismos fisiológicos, a gente já conhece como que isso acontece. Muito bem, finalmente, Lepidosauria é o grupo de répteis mais diverso que tem. Aqui inclui, então, todas as serpentes, os lagartos e, finalmente, as tuataras. Então, são dois grandes grupos, Rhinchocephalia e Squamata, répteis esquamatos, que incluem lagartos, serpentes e anfisbenas, popularmente chamadas de cobras de duas cabeças. Então, nestas fotos aqui, né, quem são os lagartos? Quem são os lagartos? Pensem aí, mas dá um pause e pensa, mas a resposta é essa. Olha que legal. Todo mundo, exceto esse aqui que parece com um lagarto. Muito bem, isso aqui são tuataras. Bichos que parecem com lagartos, mas são répteis de um grupo muito diferente, que são fósseis vivos, basicamente. Todos os grupos de tuataras de Rhinchocephalia do passado desapareceram, sobrou uma espécie, que só tem na Nova Zelândia. Às vezes são duas espécies, mas basicamente recentemente... como assim, às vezes são duas espécies, né? Porque fica variando o status taxonômico delas. O resto disso aqui são lagartos. Aqui vocês estão vendo um lagarto com umas patinhas bem pequenininhas, né? Aqui um camaleão, uma cobra, que é um grupo de lagartos, e duas anfisbenas aqui, que são outros grupos de lagartos. Como assim, professor? Então, seguinte... Beleza, tuataras não são lagartos, elas só têm esse corpo, mas é um réptil com características muito diferentes, morfologicamente e anatomicamente. De resto, todo mundo é lagarto, né? E eu vou mostrar por quê. Então, lagartos são lagartos, anfisbenas, né? Popularmente chamado de cobra de duas cabeças, também são um grupo de lagartos. Esses bichos são bem legais porque eles vivem enterrados, então a cabeça deles é muito diferente, tem sempre umas adaptações engraçadas de como que eles cavam para se enterrar, mas todos esses bichos vivem enterrados. E as maravilhosas e famosas serpentes, que também são um grupo de lagartos. Por quê? Isso aqui é uma filogenia dos Squamata. Basicamente é o seguinte, tudo que a gente está vendo aqui são grupos de lagartos. E dentro desses grupos de lagartos, tem alguns bichos que têm características muito diferentes, como, por exemplo, perda de patas. E aí, de repente, aqui no meio, puf, tem as anfisbenas, que estão nesse grupinho aqui, ó. Mas todo mundo ao redor delas são lagartos, então elas são um grupo de lagartos diferentes. A mesma coisa vale para serpentes. Aqui está um monte de lagartos, aqui embaixo, só porque essa árvore está colocada de um jeito onde as serpentes estão todas aqui embaixo, mas elas estão saindo de dentro de um grupo de lagartos evolutivamente. Então, para todos os efeitos, evolutivamente, até serpentes são lagartos, mas possuem adaptações e formatos corporais muito diferentes. Uma das principais adaptações de répteis esquamados, de maneira geral, é que eles têm formas incríveis de mexer o crânio. Eles conseguem abrir muito a boca, eles têm articulações diferentes que permitem com que eles mexam o crânio meio que assim no meio. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui uns bichos que conseguem... Tem uma articulação, como se fosse no focinho, uma articulação no meio do crânio, e articulações que permitem que eles abram muito a boca mesmo. Então, uma característica muito incrível de Squamata de forma geral é que eles têm várias articulações a mais no crânio, e o crânio da maioria dos outros vertebrados é meio fixo, com a única articulação sendo a maxila, né? Uma coisa interessante é que muitos desses bichos eles fazem autotomia caudal, ou seja, eles podem perder a cauda e regenerar.
maioria das serpentes não faz isso, tem pouquíssimos grupos de serpente que faz, elas perderam a autotomia caudal. E o que acontece? A autotomia caudal, então, a gente já sabe, é uma característica que os bichos têm para evitar predação. Então, por exemplo, se o bicho está sendo atacado, é muito comum que o lagarto esconde a cabeça e ele levanta a cauda e pensa num passarinho. O passarinho vai lá, bica a cauda parte. Os répteis, né, assim, lagartos, eles não conseguem fazer isso voluntariamente, ele não consegue fazer e perder a cauda, entendeu? Tem que encostar. Às vezes tem uns bichos que têm a cauda super frágil, você dá um toquinho, ela quebra. Isso parte uma vértebra no meio. E aqui vocês estão vendo aqui uma vértebra partida. O bicho perdeu a cauda, ele foge e tal, porque a cauda fica lá pulando, você já deve ter visto uma lagartixa fazendo isso, o passarinho fica lá tentando bicar, o bicho escapa. Quando ele perde a cauda cresce de novo, mas cresce lá dentro, vai crescer só umas estruturas cartilaginosas e o resto tudo é tecido conjuntivo. Ela não tem mais articulação, o bicho não consegue mexer ela mais igual ela mexia antes, vira só um membro ali meio esquisito. Totalmente diferente do uma cauda original, os vasos sanguíneos são diferentes, a inervação é diferente, assim por diante. Pensa só, tá? Que a cauda do bicho, se ele perdeu a cauda aqui e cresceu um pedacinho, ele ainda consegue perder a cauda aqui, pode crescer de novo, ainda consegue perder a cauda aqui. Se da primeira vez ele perde aqui, ele só perde uma vez. O que eu quero dizer é o seguinte, as estruturas até para perder a cauda só funcionam na cauda original. Depois que cresceu a cauda de novo, aquele pedaço já não quebra mais. Muito bem. E é daí que vem a lenda das cobras de vidro, por exemplo, porque são lagartos sem patas, fossoriais, que vivem enterrados. Esses dois aqui que vocês estão vendo não são cobras. E o que acontece? Uma cobra, galera, é um bicho com corpo longo e a cauda pode até ser longa, mas a cloaca geralmente está lá para trás do corpo do bicho. Lagarto é um bicho pequeno que as caudas às vezes é 2 vezes o tamanho do bicho. O corpo dele é pequeno comparado com o quão longo é um corpo de uma serpente. Mesmo que seja um lagarto e uma serpente do mesmo tamanho. Se você pensar um lagarto e uma serpente do mesmo tamanho, o corpo do lagarto é desse tamanhozinho, estaria ali a cloaca do bicho, e a serpente estaria com um corpo desse tamanho, que os órgãos do bicho estão espalhados ali, é um bicho longo. Então, um bicho igual um lagarto de vidro, se você pega ele no meio, ele parte no meio. Por quê? Partiu a cauda. Então o pessoal pensa que pegou uma cobra e partiu ela no meio, chama ela de cobra de vidro. Além disso, répteis esquamata, eles cheiram com a língua, lembra disso? Isso na verdade é o quê? Os bichos eles colocam a língua para fora e eles têm um órgão no céu da boca, que é chamado de órgão vômero-nasal, onde eles captam estruturas químicas do ambiente de forma física. Eles passam a língua em algum lugar, encostam aquilo lá e aquilo passa as mensagens químicas para o olfato, digamos assim, para o bicho entender a química do ambiente. O que é olfato? Cheirar é sentir, né, elementos químicos voláteis que estão volatilizados no ar. E qual que é a vantagem desse tipo de olfação diferente usando o órgão vômero-nasal? É que eles cheiram coisas com cadeias, com estruturas químicas pesadas que não estão no ar. Quer um exemplo? A gente ama cheiro de gordura lá, da gordura na chapa e tal. Por quê? Porque você quebra a gordura, né, pegando fogo ali numa chapa, por exemplo, de uma carne na panela, e aí você volatiliza a gordura, você sente aquilo como cheiro de gordura. Mas, por exemplo, se passa um ratinho num lugar, você não passa naquele lugar e fala, nossa, passou um rato por aqui. Por quê? Ele pode até ter deixado uma camada de gordura, entre aspas, no chão, porque por onde a gente passa, a gente vai deixando o resto de pele, de coisa que está no pelo e assim por diante. A gente, qualquer mamífero, é isso que eu quero dizer. E uma cobra, ela consegue cheirar isso. Por quê? Porque ela encostou naquilo no chão. Aquilo não está no ar volatilizado. Então isso é muito bom para bichos predadores. Dentro, né, de esquamata, então, nós temos as serpentes, como eu falei, que são bichos com um grupo altamente especializado de lagartos, com um corpo super longo, milhares de vértebras e assim por diante, e de uma costela enorme, né? Eles são basicamente um grupo único que perdeu as patas e, além disso, tem milhares de outras adaptações. Então, vários grupos de lagartos perderam as patas. Tem vários tipos de famílias diferentes de lagartos sem patas. Agora, a serpente é um desses grupos que, além de perder as patas, tem esse alongamento do corpo. E uma outra coisa que a gente sabe que esses bichos, eles são um grupo totalmente, assim, muito diferente, é que os olhos foram reconstruídos evolutivamente. Então, no passado, esses bichos eles perderam os olhos, e os olhos são uma
entre aspas, eles ganharam os olhos novamente. Lógico que isso não é do zero, porque eles tinham no genoma como fabricar olhos, mas a gente sabe disso porque as serpentes elas focam de um jeito totalmente diferente. A gente foca como? Contraindo o cristalino, vocês vão ter que lembrar aí das aulas de biologia do 2º grau. O cristalino, né, é a lente do olho que foca a imagem lá no fundo do olho. Caraca, e agora como é que eu esqueci, né? Mas enfim, que foca a imagem dentro do olho e as serpentes elas fazem isso mexendo o cristalino. Nenhum outro vertebrado faz isso, né? Então é uma coisa muito interessante. Além disso, são bichos com crânio extremamente flexível e com algumas fossetas, que são coisas adaptadas especificamente para perceber temperatura. Além de ter uma dentição muito diferente de todos os outros grupos e super especializada. Né? Esses bichos eles conseguem abrir o crânio muito, muito, muito. Por exemplo, uma cobra sem patas, sem nada, consegue abrir aqui e engolir um ovo que é maior que a própria cabeça. Consegue engolir ratos que são maiores que a própria cabeça. Pô, uma sucuri engole até um jacaré, engole uma capivara, que são bichos muito maiores que a própria cabeça dela. Né? Isso porque por causa daquelas articulações a mais que eu falei. Além disso, uma coisa importante de serpentes é que a parte de baixo não é grudada na parte de cima, elas abrem a boca assim. Né? Isso é muito importante. Então aqui, ó, isso aqui é uma serpente que não é peçonhenta e ela tem uns buraquinhos aqui no canto dos lábios que a gente chama de fosseta labial. Essas fossetas, elas percebem calor. Lembra lá da visão do predador? Do filme, né? Então, igual pôr um óculos térmico ou alguma coisa do tipo assim, né? Um binóculo que vê calor. É isso que esses bichos enxergam com as fossetas labiais. E só um grupo de serpentes tem as fossetas loreais, que ficam aqui, né? O nariz do bicho. Opa! A seta tá errada, tá bom? A fosseta loreal é aqui embaixo, aqui na frente, onde eu estou mostrando com o meu mouse, é a narina do bicho. Eu mudei essa imagem e a seta não foi junto, desculpa. E lá dentro tem receptores próprios para perceber calor. Esses bichos têm dentições muito diferentes. Quando ele tem só uns dentinhos para trás, a gente chama de dentição áglifa. Quando ele tem dentes inoculadores de veneno no fundo da boca, são opstóglifos. Quando eles têm dentes gigantes, que são aqueles bichos super peçonhentos, que é cascavel, jararaca, surucucu, tem dentição que a gente chama de solenóglifa, que o veneno passa por dentro do dente, é um dente com um sulco no meio. Esses bichos da dentição opstóglifa, o veneno escorre por trás do dente, não tem um sulco. E bichos com dentição proteróglifa é exclusivamente de cobras corais. Na verdade, da família das cobras corais, que inclui, por exemplo, as najas, as mambas, tem essa dentição proteróglifa, que é um dente menorzinho, mas também na parte da frente, que também tem um sulco. A grande diferença dos bichos do dente solenóglifo é que o dente é tão grande que ele não cabe na boca. Então o dente, igual vocês estão vendo ali, ele fica repousando. Quando o bicho abre a boca, o dente ele tem como se fosse uma articulação também. O bicho põe o dentão para fora assim. Muito bem. Então esses bichos, o veneno ele serve para duas coisas, para matar a presa e para digerir a presa de dentro para fora. Então pensa, o bicho come uma presa muito grande, ela vai digerindo o veneno que ele injeta, vai digerindo a presa de dentro para fora. Além de cobras, tem alguns grupos de lagartos que também têm veneno. São os famosos monstros de Gila, Elodermas e vários varanídeos, que inclui lá o dragão de Komodo. E, aleatoriamente, lembrei, né, logicamente, a parte do fundo do olho que percebe, que tem as células receptoras, né, é a retina, né, que aquela hora me escapou. As células receptoras de luz, né, que formam as imagens. Então aqui tem, por exemplo, um padrão muito legal de serpentes, que é o famoso mimetismo de cobras corais. Aqui só tem uma cobra coral verdadeira, que é essa aqui no canto superior esquerdo, que é a Micrurus brasiliensis. Todos brasilienses, todos os outros bichos aqui são corais falsas. Ah, professor, como é que separa? É difícil mesmo. Finalmente, nomes legais e certos e que
nós devemos usar estão sublinhados e nomes ruins que nós devemos evitar como pessoas que conhecem répteis. O nome certo é serpente. Eu falo cobra, eu sei, né? Eu tento cientificamente utilizar serpentes. Por quê? Porque cobra é um gênero de serpente. Então isso gera uma certa confusão na comunicação. Tudo bem, não tem cobra no Brasil. Cobra é o gênero da Naja. Então não é tão problemático, mas é legal tentar se acostumar a usar serpentes. Anfisbênias, elas não são cobras de duas cabeças. Popularmente é um nome ok, né? Assim, eu não estou falando pra gente chegar lá no interior e falar, ô meu brother, isso aí não chama cobra de duas cabeças, chama anfisbênia. É só uma tentativa, né, de melhorar a comunicação. Elas não são serpentes, não têm duas cabeças. Lagarto sem pata. Por quê? Porque não é cobra de vidro. Elas não são serpentes, não são de vidro. Por que isso aqui é importante também? Porque é aquela coisa, todo mundo mata qualquer coisa que tem um corpo que parece com uma serpente. Cecílias e não cobras cegas. Lembra os bichos da aula de anfíbios, né? São anfíbios sem patas que a gente estudou antes, não são serpentes e nem são sempre cegas. Muito bem. E agora, minha gente, quem é quem? Falaremos na nossa aula síncrona. Um abraço e até mais.